Entre os 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos à espera de uma reforma imigratória, existe uma parcela incalculável de pessoas que já poderiam ter ajustado as suas situações na imigração por meio de um amparo legal que já existe. São as vítimas de abusos como estupro, escravidão, tortura e outros crimes cometidos em território americano que podem ser beneficiadas com vistos que têm ganhado notoriedade desde que o governo Obama passou a sinalizar uma empatia maior na relação com o imigrante. Eu conversei com duas brasileiras que sofreram violência doméstica aqui nos Estados Unidos e que se beneficiaram dessas possibilidades. O meu ex-marido saiu do Brasil em 1986, passou pelo México, que lá é onde existiam os coiotes que atravessam as pessoas. Eu também atravessaria pelo México com um filho de 4 anos de idade. Sim, meu objetivo era aprender a falar inglês fluente, trabalhar como modelo no mercado internacional, participar dos concursos de Miss fora do Brasil. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me aproximei de um cidadão americano e eu acreditei que eu estava vivendo uma história de amor. Lá no Brasil, eu já havia sofrido um pouquinho de abuso, mas uma coisa muito leve, bem menos. Janete Santos foi vítima de seu ex-marido brasileiro, mas demorou muitos anos para descobrir que tinha algum direito. Eu vivi nessa vida por mais ou menos 19 anos, na minha casa, com os meus filhos, esperando pelo meu ex-marido chegar em casa. Eu já sabia que ia chegar bêbado, então a perna tremia, os braços tremiam, o coração disparava. Se fez a primeira vez, pode passar anos, ele vai repetir. A modelo Cristiane Vasconcelos veio para Nova York estudar inglês. Ela acabou se casando com um americano e foi violentada por ele. Ele me deu um soco na cabeça e eu caí no chão. Ele disse que não era para eu sair, que era para eu ficar em casa, para eu limpar e cozinhar para ele. Me xingava todos os dias, falava que eu estava aqui ilegalmente, que eu poderia ser deportada a qualquer momento, que ele sentisse que eu estava fazendo alguma coisa que ele não gostasse. Foi aí que ele quase me matou. Ele tentou me matar. Por sorte minha, alguém deve ter ouvido gritos, que eu gritava muito, alguma coisa, pedia help. E chamaram a polícia. Janete Santos foi beneficiada com visto U, que beneficia as vítimas de crimes cometidos por americanos ou estrangeiros em território americano. Para se tornar elegível, a pessoa só precisa colaborar com a investigação. A modelo Cristiane Vasconcelos é beneficiária do VAWA, que protege vítimas que tenham algum parentesco com seus algozes, cidadãos americanos ou residentes. Até hoje, muitas mulheres ainda não sabem que existe essa lei. Elas pensam que se elas deixarem o marido, elas vão ter que voltar para o Brasil sem os filhos, então por isso elas continuam num relacionamento de violência. Eu passei por isso também, o medo toma conta da gente, a gente pensa em filhos, pensa que não tem saída. Uma agressão começa com a pessoa te batendo, que primeiro é a agressão psicológica, que foi o que eu mais sofri, e depois vem a agressão física. Tem a saída, vai lá na polícia, dá o depoimento. Tem, mas o problema é você ter a coragem de fazer isso. A safra recorde de 180 milhões de toneladas de grãos neste ano está expondo de forma dramática as deficiências da infraestrutura no Brasil. Portos e estradas congestionados se tornaram rotina. Hoje, 52% da produção de grãos se dá no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas só 15% das exportações saem via portos dessas regiões. Já o Sul e o Sudeste, que respondem por 48% da produção, têm de escoar 85% dos grãos exportados. Milhões de toneladas têm de rodar entre 1.500 e 2.000 quilômetros pelo país para chegar a Paranaguá e Santos. As cargas depois são embarcadas e fazem novamente o caminho para o norte por mar, para mercados como o europeu e norte-americano. Enquanto os argentinos pagam $20 por tonelada e os norte-americanos 23, produtores brasileiros arcam com até $85 por tonelada transportada. Há alguns dias, o governo lançou um plano para que alguns portos passem a operar 24 horas, mas isso ainda não está funcionando totalmente. É dureza você ficar aqui 5, 6 horas dentro do caminhão, parado aí. 3 viagens que eu faço para cá e todas elas não descarregam menos de 24 horas.
governo federal criou há 2 semanas um plano para que os portos operem 24 horas por dia. A ideia é que os portos de Santos, Vitória e Rio de Janeiro trabalhem durante a noite da mesma forma como trabalham durante o dia. Eu posso falar com propriedade a respeito do meu órgão, que é o Ministério da Agricultura. Do nosso ponto de vista, não resolve. Por parte da Receita, essa fila de caminhões que tem de exportação de granel, trabalhando como a gente está trabalhando hoje, ou 24 horas, não vai ter uma grande diferença, não. Agora são 3h25 da madrugada e pela fila que a gente está vendo aqui atrás, dá para perceber que o porto ainda não está funcionando como deveria. A estrutura atual do nosso SVA, no Porto de Santos, ela mal dá para cumprir, para atender a demanda diária. Para poder fazer o serviço, todos os serviços, 24 horas por dia, pelo menos mais 400 servidores seriam necessários para dar cobertura. Já que o governo federal deu essa brilhante ideia, digamos assim, de estender, nós não nos opomos a isso, desde que nós tenhamos condições efetivas de que esse trabalho aconteça. E a melhor forma é abrir concurso. Depois de ver que o Porto 24 horas não funcionou como deveria, o governo agora admite reforçar as equipes nos portos com mais gente e mais equipamentos. O prejuízo que uma infraestrutura ineficiente nos dá começa pelos portos. Nós pagamos uma fortuna todos os anos por navio por hora parada. Eu acho que o problema maior nosso hoje, não só de Santos, mas do Brasil, é a infraestrutura. Nós estamos assistindo com muita esperança e otimismo esses novos programas de concessão do governo com relação a até rodovias, com relação a ferrovias e hidrovias. Nós temos uma dezena de Mississippis no Brasil, os Estados Unidos tem apenas um, e nós estamos matando os nossos Mississippis, construindo hidrelétrica e esquecendo de construir as eclusas para que os barcos, as barcaças possam passar com a produção. É o frete mais econômico do mundo e menos poluente. Que as soluções não são a curto prazo e são muito caras, são soluções logísticas. Longa distância, sempre, em qualquer país desenvolvido e que se planeja, é hidrovia e ferrovia. E as rodovias, elas precisam ser apenas complementares.